o que é o fundamento? É interessante, né? Porque a gente explica o que é uma classe falando dela, tipo, olha, você vai aprender isso, isso, isso e isso. E eu poderia ficar falando aqui tudo o que você vai aprender, mas de verdade mesmo, eu escolho falar do fundamento, mostrando, sabe, o que realmente isso trouxe de transformação para a minha vida. Sempre gostei muito de trabalhar com perguntas, sempre fazendo perguntas. Desde quando eu conheci o coach, eu aprendi essa coisa das perguntas e o poder que elas têm de realmente criar transformação. E aí, num dado momento, eu comecei a perceber que o Axis, né, ou naquele momento era tipo, eu só ouvia falar de barras de Axis e eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, eu imaginava que aquilo era tipo assim, uma barra, tipo um bastão de Atlante, sabe, um troço nada a ver, e eu falava, o que eu vou fazer com isso? Mas aí eu comecei a perceber que eles faziam umas perguntas diferentes. E como eu sempre gostei de pergunta, eu falei, eu acho que eu vou fazer esse curso. E foi no dia 25 de agosto, eu nunca vou me esquecer dessa data, foi no dia do meu aniversário, eu fui fazer o curso. No curso eu aprendi um pouco sobre as perguntas e outras ferramentas e tocar aqueles pontinhos na cabeça que foi quando eu entendi o que eram as barras de Axis. Naquele momento, logo depois do curso, eu realmente não validei essa coisa de você tocar os pontos. Aquilo pra mim, tipo, eu fiquei assim, mas será que isso daqui faz sentido mesmo? Será que isso aqui funciona? E eu larguei aquilo pra lá, só que eu comecei a usar as perguntas de infinitas formas na minha vida, sabe? Aquilo fez muito sentido pra mim. E de agosto até o final de novembro, em nenhum momento eu pensei em correr minhas barras. Aí, quando foi em dezembro, eu comecei a atender pessoas. Na verdade, foi um pouco antes, em novembro. As pessoas começaram a me ligar. Quer você atende com barras de Axis? Aí eu atendo. Mas aí ligava outra. Você atende com barras de Axis? Eu falava, atendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E aí eu comecei a atender as pessoas. E comecei a atender clientes meus, que já atendia com outras técnicas. E aí o que aconteceu é que eu comecei a perceber uma transformação muito rápida neles. Tipo, 3 vezes que eu aplicava as barras neles, já via uma transformação que eu não via com as outras técnicas que eu usava. E aí foi nesse momento que eu falei, espera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que eu não tô percebendo. E aí eu comecei a procurar alguém para correr minhas barras, né, a querer correr minhas barras. Na verdade, aí uma pessoa me ligou perguntando se eu não queria trocar barras com ela. E aí a gente não começou isso em dezembro, e aí efetivamente em janeiro de 2019 foi quando eu corri as minhas barras, vamos dizer assim, pela segunda vez. Porque no curso eu corri e depois eu comecei a correr de novo em janeiro. E aí foi onde tudo começou. 3 vezes que eu corri minhas barras, eu comecei a ter uma percepção de realidade completamente diferente daquilo que eu tinha. Eu comecei de verdade a enxergar as coisas diferentes, mas de enxergar mesmo, sabe? Eu lembro um dia que eu tava deitada na cama e eu tava olhando o ventilador girando no teto e assim, parecia que ele girava em câmera lenta, assim, gente... Eu falei, que é isso, sabe? Parecia um espaço de presença tão grande que eu tinha entrado ali naquele momento, sabe? Eu fiquei olhando, falei, cara, eu vejo as coisas diferente. E aí, coisas que me incomodavam, parou de me incomodar. Pessoas, tipo, que era ali do meu convívio, que tinha aquelas coisas que a gente fica louco, né? Que tem vontade de matar. De repente a pessoa falava aquilo e aquilo não fazia mais sentido pra mim. Como muita coisa começou a parar de fazer sentido pra mim. No dia 28 de abril do ano passado, dá até vontade de chorar quando eu lembro disso, porque foi algo assim que mudou a minha mudança, ou pelo menos aquele momento que eu escolhi de fato mudar a minha realidade, foi naquele dia. Eu tava num relacionamento há quase 5 anos, um relacionamento que não funcionava mais pra mim de jeito nenhum. E de alguma forma eu me vi aprisionada naquele relacionamento por N fatores. E eu finalizei o relacionamento e eu me lembro que no dia seguinte, que foi dia 28, e eu me lembro muito bem disso porque eu registrei esse dia. Quando eu acordei de manhã, eu olhei no espelho assim, eu vi uma pessoa morta, sabe? Eu tava morta.
Eu tava morta, não tinha vida, não tinha brilho nos olhos, não tinha nada. E minha vida tava assim, fudida, literalmente fudida, de todas as formas que você imaginar, mesmo correndo as barras, mas eu acho que sim, que as barras veio me trazendo essa clareza, veio me trazendo essa força pra eu realmente criar essa mudança na minha vida. E aí, cara, eu não tinha um fogão na minha casa. Eu não tinha cama, eu não tinha guarda-roupa, porque tipo, separou, fudeu, né? Mas isso era de menos, eu tava destruída. E naquele momento que eu olhei pra mim no espelho, eu tirei uma foto e eu escrevi. Coloquei ela no Evernote e escrevi. Hoje é dia 28 de abril e eu escolho, um ano depois, mostrar isso pro mundo. Mostrar para o mundo que eu posso mudar cada molécula do meu corpo, que eu posso mudar toda a minha vida se eu escolher isso. E naquele momento eu fiz esse propósito, que um ano depois eu ia mostrar isso para o mundo. Que dia que é hoje? 26 de março? Faltam 1 mês e 2 dias para isso acontecer. Só que assim, minha vida já mudou tanto. E nesse caminho aí, sem dinheiro, sem nada, mas eu continuei trabalhando, fazendo os meus atendimentos. E aí foi quando eu escolhi a classe O Fundamento. Só que eu não fazia a mínima ideia de como eu ia pagar aquela classe. Ela custava na época R$4.900. E eu não fazia ideia de onde que eu ia tirar dinheiro para pagar aquilo. Só que daí eu comecei a usar as ferramentas e eu comecei a fazer perguntas. E eu comecei a procurar uma pessoa que eu perguntasse pro meu corpo, né, que eu já tinha aquela coisa de perguntar pro corpo, falar assim, quem vai ser contribuição para mim? E aí foi quando eu encontrei a Vivian no YouTube, e eu perguntei, na hora que eu assisti um vídeo dela, eu me conectei com ela, e aí eu perguntei, corpo, se a gente fizer o fundamento com ela, vai ser contribuição? E meu corpo falou um sim gigantesco, assim. Eu liguei para ela, convidei ela para vir para Campinas, ela aceitou, e no final de julho eu fiz a classe, o fundamento. E naquela classe me caíram tantas fichas, eu fiquei tão consciente de tantas coisas. E quando aquela classe acabou, 4 dias depois eu simplesmente peguei a apostila e falei, agora eu vou colocar em prática tudo isso que eu aprendi. Eu tinha aprendido tanta coisa na minha vida sobre física quântica, e quando eu olhei aquelas ferramentas eu falei, uau, como pode ser mais fácil? Porque eu via aquelas ferramentas e eu me lembrava de tudo que eu tinha aprendido, de todas as formas que eu tinha tentado criar a realidade que eu queria pra mim, e eu nunca tinha de verdade conseguido. Quando eu olhei aquelas ferramentas eu falei, é isso. E eu comecei a usar todas elas, todos os dias. E 2 meses depois, simplesmente a coisa aconteceu, assim, como mágica. Eu gravei um vídeo pro YouTube, um vídeo tipo de uma consciência que eu tive de como sair daquele efeito zenão que a gente paralisa tudo e nada acontece. E quando eu coloquei aquele vídeo no YouTube, eu não sei o que aconteceu, mas assim, começou tanta gente me chamar, tanta gente, que teve um dia que eu acho que eu tinha umas 800 mensagens no meu WhatsApp. Eu já tava entrando em desespero, sabe? Porque eu não conseguia mais atender as pessoas. O desespero veio, tipo, teve um dia que eu me joguei no chão assim, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu não dou conta disso. E foi a hora que eu comecei a chamar o povo. Aí chamei Letícia, chamei Priscila, daí apareceram as pessoas para me ajudar. Foi nesse momento que essa equipe que trabalha comigo começou a ser construída. E as minhas classes de barras de Axis, que tinha 4 pessoas, 3 pessoas, eu dei inúmeras classes para uma pessoa. De repente a minha classe próxima, depois daquilo, teve 16 pessoas. Depois a outra classe teve 42 pessoas. E todas as classes, sabe, tipo, foi crescendo. A última classe que eu fiz teve 72 pessoas na classe correndo barras comigo. E eu falei, uau, o que mais é possível?
E aí eu falei, caramba, eu tenho que contar isso pra todo mundo, sabe? Tipo, quando eu comecei das classes de barras, eu já queria contar isso pras pessoas, mas eu queria contar o fundamento também. E aí foi quando eu escolhi me tornar facilitadora certificada de Axis, que era a única forma que eu tinha de ensinar aquilo que eu tinha aprendido e que realmente tinha criado mudança na minha vida. Essa casa aqui é uma casa que eu sonho desde quando eu era criança, sabe? E ela apareceu na minha vida assim, 4 meses depois, eu acho. Em dezembro, tipo, alguns meses depois eu ter feito o fundamento e ter colocado tudo aquilo em prática, tudo, absolutamente tudo que eu sonhei. A minha vida inteira, que eu ficava lá me matando, visualizando, tentando criar frequência vibracional, não sei do que. De repente eu comecei a usar aquelas ferramentas simplesinhas de tudo, simples de tudo. O Axis é muito simples. E tudo atualizou, assim, era mágica. Gente, tudo na minha vida hoje parece mágica, sabe? As coisas acontecem igual mágica. E então eu escolhi ser facilitadora certificada e ensinar tudo que eu aprendi nessa classe para as pessoas, mostrar para elas da mesma forma que eu me reconheci, que eu reconheci a potência que eu sou e de que eu assumi isso dentro de mim, sem trauma e drama mais. Não tem mais trauma e drama, não tem mais mimimi, não tem mais vergonha, não tem mais nada, eu só sou. E como que eu posso mostrar isso para as pessoas também? Como que elas podem olhar para dentro delas e falar, eu posso criar qualquer coisa que eu escolher criar na minha vida. Eu posso fazer isso. Tá tudo disponível para mim. Basta eu escolher isso. Mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. E é onde essa classe entra, entende? Porque ela vai te mostrando todos os lugares e todas as áreas da sua vida onde você está limitado, onde você está se limitando. Mas não é só mostrar para você aonde você está se limitando, mas trazer para você uma ferramenta que vai tirar você daquilo, que vai fazer você enxergar a realidade de uma forma completamente diferente dessa que você está enxergando agora. 90% das ferramentas que existem no Axis, e o Axis tem inúmeros cursos, inúmeros. 90% das ferramentas está na classe de barras e na classe fundamento. Se você faz uma classe de barras, que inclusive é pré-requisito para o fundamento, você tem tudo que você precisa na sua mão para você criar mudança. Você não precisa de mais, mas você precisa fazer uma escolha. Escolher fazer isso. A classe, o fundamento, ela tem 4 dias de duração. Tem hora para começar, pelo menos comigo, mas não tem hora para acabar. Eu vou fluindo conforme a energia da classe. São inúmeras ferramentas que são ensinadas nessa classe e dentre elas 4 processos corporais. Então, antes de começar toda essa coisa que está acontecendo no nosso planeta agora, que todo mundo está dentro de casa, antes disso, esta classe ela era feita somente de forma presencial. Mas neste momento onde tudo isso está acontecendo, nós também podemos fazer esta classe de forma online. A classe, o fundamento, o valor dela hoje é R$ 5.300. Como qualquer outra classe de Axis, todos os valores eles são tabelados, então eu ou qualquer outro facilitador desta classe cobra o mesmo valor. Como que você escolhe esta classe? Nunca pelo valor da classe. Eu falei para vocês, quando eu escolhi esta classe, ela custava 4.900 e eu não fazia ideia de como eu ia pagar. Mas quando você faz uma escolha e quando você pede para o universo atualizar a tua escolha e você não determina de onde você vai receber isso vai aparecer na sua vida de alguma forma. Muitas pessoas falam sobre o valor das classes de Axis e eu te digo o seguinte, e eu já me peguei pensando sobre isso, olhando para isso. Eu falei, se eu não tivesse tido a coragem de realmente escolher isso,
e me comprometer com isso. E não olhar para o que eu estava pagando. Hoje eu não estaria onde eu estou. Hoje, eu de verdade, se eu não tivesse essas ferramentas, eu não teria criado o que eu criei e continuo criando.